quando fala União, está incluindo os três poderes, e das entidades da administração direta e indireta da União, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade, no tocante à aplicação das subvenções e renúncia de receitas, nós vimos uma questão sobre essa, e aí vem o detalhe que é de suma importância. Este controle todo que está descrito aí será exercido pelo seu titular, que é o Congresso Nacional. Então, o titular da competência de exercer o controle, a fiscalização externa da gestão na União é o Congresso Nacional. Mas ele não o faz sozinho. O legislador constituinte criou um órgão autônomo, com autonomia técnica, e esse órgão ele tem autonomia técnica, sendo que os seus membros componentes têm a independência funcional. Eles não cumprem ordens de outro poder, eles não cumprem ordem do Congresso. Eles manifestam o seu relatório, a sua apreciação, a sua análise, o seu julgamento técnico de forma independente, não cumpre ordens. E tem todos os requisitos da independência próprios da magistratura. Você vê na lei orgânica do Ministério, do Tribunal de Contas da União, você vai ver na lei orgânica dos Tribunais de Contas dos Estados. Mediante controle externo, ele fala, pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, fica claro que tem uma conexão, e a gente viu numa questão, a linha de frente, a linha primeira de batalha, a infantaria do controle da gestão é o controle interno, ele que está ali, é a primeira frente de ataque, de verificação. Detectando alguma irregularidade, tem a obrigação de comunicar o titular do controle externo por meio do seu órgão autônomo, ou seja, ele não fala diretamente com... Onde já? O controle interno, cachorrada do controle interno do órgão, servidorzinho de cachorrada, falar diretamente com o Congresso Nacional. Não. Ele fala com o seu órgão auxiliar, que por sua vez se comunica com o Congresso Nacional. Então tem essa sistemática. Então o sistema brasileiro de controle da gestão, ele se compõe de controle interno em cada poder, em cada órgão, e controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do órgão autônomo e técnico, que é o Tribunal de Contas. Isso aí já está no artigo 71. Beleza? Então gravem isso. O titular, o competente para exercer o controle externo é o Congresso Nacional. Beleza? Agora, o que será objeto desse controle? O que será controlado? O que será controlado? Será que houve? Travou, caramba! Vamos fazer uma pausa aqui que travou. Será que não volta? Meu pai amado. Volta. Volta. O que é isso? Será que a minha internet me deixou na mão hoje? Mas que droga! O que é isso? Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta.
Acho que voltamos. Dê um feedback aí se voltou. Dá aí um feedback se voltou. Voltou a conexão? Dá aí aquele feedback. Por favor, me dê aí o feedback para dizer se voltou ou não. Se voltou a transmissão bacana. Voltou! Beleza! Agora vai! Bora! Beleza. Então eu dizia que o titular do controle é o Congresso Nacional, não é a Câmara, não é só o Senado, é o Congresso, e ele atua aí exercendo o sistema de freios e contrapeso, checks and balance. Bacana? Beleza? Obrigado pelo feedback. Voltou mesmo? Bacana. Aí, qual é o objeto do controle? O que será controlado? E aí, vamos aqui, olha, vamos aqui. Vai controlar o aspecto patrimonial, ou seja, o que os administradores... Gente, quando eu falo administrador, bota na sua cabeça o seguinte: todos os agentes públicos que estão desempenhando, exercendo os interesses públicos, do nível mais ralé até o topo, até o presidente da República. Então, como é que ele está gerindo o patrimônio público? É por isso que tem atos de improbidade, que é a dilapidação do patrimônio nacional, do patrimônio público. A questão orçamentária, e aí aqui, gente, entra a LRF, ó, a Lei Complementar 101. A Dilma supostamente rodou porque ela descumpriu a observância de rubricas obrigatórias, de procedimentos orçamentários obrigatórios nas tais pedaladas fiscais. A parte financeira, a gestão financeira, endividamento, superávit primário, a parte operacional, a execução do serviço. Tem algumas coisas que o TCU fala, cara, esse negócio está sendo muito tosco, está executando. Quem como eu já durante muito tempo acompanhava julgamentos, atuava em processo no TCU, o ministro falou, olha, isso é a forma de executar esse serviço, a maneira como estão fazendo isso aqui é tacanha, canhesca, medonha, troncha. Então, parte operacional, você não tem a menor eficiência, ele está dizendo, não tem a menor eficiência isso aqui. E a parte contábil. Então, eu costumo chamar de, cada um dá o seu jeito de memorizar, eu chamo de POFOC. POFOC, patrimonial, orçamentário, financeiro, operacional, contábil, POFOC. Cada um inventa o seu jeito aí, beleza? Tranquilo. Agora, venha comigo, olha só, não me abandonem, olha só. O que vai ser verificado? A União como um todo, as suas entidades da administração direta e indireta. Então não escapa ninguém. Administração direta e indireta. Vai verificar a legalidade, vai verificar a legitimidade, vai verificar a economicidade. Vai ter um olhar muito atento. O legislador constituinte falou, uma forma de você tirar dinheiro público do povo e botar na mão de privado é o cara desviar as subvenções e renunciar a receitas. Ah, não vou cobrar esse tributo não, vou te dar uma subvençãozinha aqui e o dinheiro público vai sumindo. Então, vai ficar de olho nisso aí. Mas não só isso, a jurisprudência é pacífica, tanto do Supremo quanto do próprio TCU, em dizer que aspectos como moralidade, como a impessoalidade, os princípios básicos da administração e outros princípios da continuidade do serviço, além disso, o mérito administrativo calcado muito na razoabilidade e na proporcionalidade. E mais recentemente, claro, o poderosíssimo princípio da juridicidade, que é legalidade e também a observância de todos os princípios fundamentais. Beleza. Aí a gente vai para o artigo 71 da Constituição. O que eu quero destacar? Ele diz, o controle externo, está aqui, o controle externo a cargo do Congresso Nacional. A cargo de, anota aí, a cargo de, interpreta-se como cuja competência, cuja titularidade dessa competência é do Congresso Nacional. Bacana? Só que nós estamos falando do órgão máximo de cúpula representativo de um poder. Ele não vai ficar lá com as minuciazinhas, folheando papel, vendo lá arquivozinho.
Isso aí, ou seja, quem vai botar a mão na massa, colocar a máscara para sentir o cheiro do ralo, da merda, que os administradores fazem, o cheiro do ralo mesmo, tem um filme do Selton Mello, o cheiro do ralo. Quem vai colocar a máscara e desempenhar um trabalho altamente técnico para isso, ou seja, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Eu ainda não me esqueci, eu disse que no último minuto eu vou dizer o divisor de águas, a noção matadora entre órgão autônomo e órgão independente. E aí o Tribunal de Contas. Bacana? Então, o Tribunal de Contas, ele não é o titular do controle externo da gestão pública. Ele é o auxiliar, ele tem competência para a verificação das contas, mas ele não é o titular do controle. Competência para fazer controle é diferente da titularidade do controle. A competência do Congresso é a competência de titular. A competência do TCU é a competência de executor auxiliar, é aquele verificador. Beleza. E aí, é sempre importante você fazer leituras e mais leituras dos incisos do artigo 71, porque isso chove em prova, é memorização, não tem interpretação, não tem nada. O examinador resolve que você tem que memorizar esta mercadoria e você tem de fazer isso porque é assim que são as regras do jogo e quem define as regras do jogo e bota a bola em campo é o examinador, é a banca de examinação. Beleza. Primeiro, compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias. Lembra daquela questão que até falava parecer prévio, mas é julgado? Mas olha que esse parecer não é 90, é 60 dias, olha. E a questão lá falava em 90. Então, um erro importante também da questão. Literalmente ele fala em parecer prévio, mediante parecer prévio. Só que o legislador constituinte ele usou uma certa atecnia aqui, porque esse parecer prévio ele é resultado de um julgamento colegiado pelos 11 ministros em plenário do Tribunal de Contas da União. Se for no Tribunal de Contas dos Estados, em plenário dos 7 conselheiros que deliberarão e julgarão, dando aí esse resultado prévio que é esse chamado que o legislador constituinte chamou de parecer prévio. Prosseguindo, aí vem julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou a outra irregularidade de que resulte prejuízo para o erário público. Como é que a gente traduz isso aqui? Onde quer que pingue 1 centavo da União, o TCU faz controle da gestão. Por meio de um convênio, repassou a uma instituição social sem fins lucrativos que trabalha com a reabilitação de pessoas vítimas de violência lá no município X. Caiu 1 centavo lá? Em tese, cai junto a competência do Tribunal de Contas para vasculhar a gestão desta entidade sem fins lucrativos, porque nesta gestão ela pode causar prejuízo ao erário público. Então, traduza este texto todo na seguinte ideia: onde quer que caia 1 centavo de recursos, bens, valores da União Federal, o Tribunal de Contas da União passa a ter competência e prerrogativa para fazer a fiscalização da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, mesmo que seja uma instituição privada sem fins lucrativos. Bacana? Beleza. Além disso, aí a pergunta é: professor, mas esse controle da gestão do Tribunal de Contas pode ir atrás de entidades com fins lucrativos? Se for um empréstimo subsidiado feito por BNDES, por exemplo, pode sim, é a jurisprudência, pode sim. Que destinação foi dada a esse dinheiro?
Observou-se o programa que deveria ser observado para ter acesso a esse crédito subsidiário e a aplicação desse crédito? O crédito era para garantir tal programa de desenvolvimento industrial, comercial, produtivo. E aí ele acabou desviando para outra coisa. Então pode verificar sim. O 3 talvez seja aquele que mais cai em prova. Apreciar para fim de registro a legalidade dos atos de admissão, contratação de pessoal, investidura, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações. Todas as admissões, seja a forma como for admitido, vai para controle do Tribunal de Contas. Excetuados o quê? As nomeações para cargo em comissão, provimento de comissão. Aí não tem verificação. Bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvada as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Tranquilo em relação a isso aí. Toda a admissão de pessoal e toda a aposentadoria, desde que não seja ocupante de cargo provimento por comissão, vai ter que ser submetida à homologação e registro pelo Tribunal de Contas da União e nos respectivos estados, Tribunal de Contas do Estado. Além disso, ainda entra também aqui essa parte chata, que é a memorização dessas hipóteses. Realizar por iniciativa própria. Essa parte da iniciativa desse inciso 4 cobra muito. Por iniciativa própria, por iniciativa da Câmara dos Deputados, por iniciativa do Senado Federal. Como é que se cobra em prova? Somente por iniciativa do Congresso, somente por iniciativa do Senado. Não. Por iniciativa própria significa de ofício, o TCU atuando de ofício. Por iniciativa, por representação, requerimento da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Vejam que não tem Congresso. Bacana? Fica atentos a isso. De comissão técnica ou de inquérito, as comissões das casas. Inspeções, realizar o quê? Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, nas unidades administrativas do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário e demais. Então, eles podem fazer essas inspeções e auditorias de ofício. Resolvi fazer uma inspeção lá no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na gestão lá, pode fazer. Resolveu fazer um controle da gestão na Biblioteca do Senado, pode fazer. Além disso, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a União participe. Vejam, não precisa ter maioria, basta participar do capital de forma direta ou indireta nos termos do tratado constitutivo, do ato constitutivo. Eu quero destacar o seguinte: fiscalizar as contas nacionais, fiscalizar as contas no país das empresas supranacionais, as contas que são operadas aqui dentro. E a gente avança para dizer fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a estados, a Distrito Federal e a município. Bacana? Naquele inciso anterior, neste inciso aqui, o 2, deixa claro que vai verificar as entidades privadas que recebam recursos. Aqui não, aqui vai fiscalizar os entes federativos que recebam recursos por convênio. Está aqui. Porque normalmente quando se repassa recurso, se repassa um programa, uma cartilha que se deve seguir na aplicação desses recursos, tanto na gestão como na destinação e a finalidade desses recursos. E aí o Tribunal de Contas vai poder verificar. Próximo, 7º, diz o seguinte: prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Então vejam, lembra daquela questão que dizia que ele ia olhar para as licitações em curso, pegar as informações e prestar ao Congresso? Não. Ele vai prestar as informações ao Congresso, não as que ele, TCU, queira.
Ele vai prestar as informações que o Congresso solicitar, por meio de suas comissões, diretamente. Então, o Congresso, quando ele fala Congresso aqui, está falando em sentido amplo, Câmara, Senado, suas comissões. Por qualquer de suas casas, está aí claro, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Então, não é o TCU que escolhe que informações ou se todas vão ser apresentadas ao Congresso. O Congresso, por qualquer de suas casas, comissões, ele vai solicitar as informações que deseja do TCU. E ele também, o Congresso, vai ter a iniciativa de solicitar as inspeções de auditorias. Oitavo, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de dispensa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Quando ele fala as sanções previstas em lei, é uma só, multa. Não pode demitir, ele pode recomendar que se instaure um processo disciplinar. Não vai demitir, não vai dar advertência, suspensão. É multa. Que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Na legislação específica, só tem a previsão de multa, só tem regulamentada a multa. Inciso 9, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Então, ele recomenda providências e assina um prazo para fazer. Se as autoridades competentes que comandam essa entidade, esse órgão, não fizerem, podem sofrer a punição do inciso anterior. E aqui vai, 10, sustar, se não atendido a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados. O maior poder que o Tribunal de Contas tem em relação ao ato administrativo em si é sustar. Ele não pode anular, ele não pode revogar. Ele pode recomendar que se tome essa providência e assinar um prazo para isso, sob pena de o gestor que não cumprir essa recomendação sofrer as punições. Agora, ele mesmo, TTU, detectar a ilegalidade, detectar a inconveniência ou inoportunidade e ele mesmo anular e revogar, ele não tem essa competência, não tem esse poder. Ele tem o poder de sustar. E, além disso, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos. Ou seja, ele representa lá no respectivo poder as irregularidades, ilegalidades e abusos que estão sendo cometidos para que se tome as providências, inclusive a instauração de processo disciplinar e outras medidas. Bom, aí agora a gente entra na análise própria das competências e aspectos do próprio TCU que são mais cobrados com frequência em prova. Lá vai. É o seguinte: o TCU somente pode sustar ou suspender os efeitos de atos administrativos que julgar ilegal ou irregular. Então, teve um processo, teve a atuação do Ministério Público de Contas, das auditorias de controle externo do TCU, uma deliberação numa das câmaras ou no plenário e julgou irregular ou ilegal um ato. Ainda assim, ele não anula. Ele pode sustar os efeitos para impedir que este ato ilegal e irregular continue a produzir lesão ao interesse público. Então, ele não poderá anulá-los, apenas recomenda ao órgão ou autoridade que o praticou tal providência e assina um prazo para isso. Se não cumpriu o prazo, a autoridade que não cumpriu esse prazo vai ser punida. Tudo bem? Segundo detalhe em matéria de Tribunal de Contas da União. Se o TCU julgar que um contrato administrativo é ilegal ou irregular, aqui agora mudou, olha. A gente estava falando de ato, sustar os efeitos de atos. A gente estava falando de atos, agora a gente passou para contratos administrativos. Se ele julgar um contrato administrativo ilegal ou irregular, o TCU não pode anulá-lo. Então aqui é igual ao ato. Anular nunca. Nem sustar seus efeitos.
de imediato. No ato não, no ato ele já pode julgar ilegal e detectar algum risco de lesão contínua enquanto não se anula e aí ele já assusta os efeitos. Contrato não. Apenas deverá, é obrigação dele, apenas deverá solicitar ao Congresso Nacional que promova a sustação. E aí é uma deliberação política do Congresso. O Congresso não está obrigado a cumprir a solicitação, a recomendação do Tribunal de Contas da União. Então, contrato administrativo julgado ilegal ou irregular pelo TCU nunca pode ser anulado pelo TCU. Isso também vale para a ato. No tocante a atos administrativos ilegais ou irregulares, o TCU pode fazer o quê? Ele mesmo já sustar o ato administrativo. Agora, o TCU, ao julgar ilegal e irregular um contrato administrativo, ele, TCU, não vai sustar os efeitos desse contrato. Ele pode solicitar ao Congresso Nacional que tome a providência da sustação. Agora, e se o Congresso não tomar essa providência? Olha, parágrafo 1º aqui do artigo 71. Esse artigo aqui é o artigo, esses parágrafos são do artigo 71. Artigo 71. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, quem vai sustar é o Congresso Nacional, não o Tribunal de Contas da União. Aí vem o parágrafo 2º, isso aparece muito em prova. O parágrafo 2º aparece muito em prova. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, não fala nada. Não é que o Congresso diz, se o Congresso disser não é caso de sustar, o TCU não pode fazer nada. Agora, em 90 dias não falou nada, cruzaram os braços e ficaram lá. Se em 90 dias nem o Poder Executivo, nem o Congresso toma providência nenhuma em relação ao contrato que se recomendou a sustação, o Tribunal de Contas da União, em seu plenário, os 9 ministros, deliberará sobre o assunto. Não é sustará, ele vai deliberar se ele vai tomar essa decisão de sustar. E ele pode deliberar por tomar essa decisão de sustar, mas aí ele vai ter que reconhecer e comprovar a urgência e o risco de prejuízo. Tudo bem em relação a isso? Bacana. Então, diretamente, de forma imediata, o TCU nunca susta contratos administrativos. Ele até pode sustar atos. Anular, ele nunca anula. Revogar, nunca. Prosseguindo, ainda com os detalhes do Tribunal de Contas da União. Durante a tramitação do processo de tomada de contas perante o TCU, ele poderá suspender cautelarmente os efeitos do ato ou contrato objeto do controle, desde que haja comprovado o risco de prejuízo ou lesão irreparável ou de difícil reparação. Olha, o TCU iniciou um processo de tomada de contas depois de uma denúncia dizendo que se estava efetuando pagamentos por equipamentos que estavam sendo entregues de forma defeituosa, com problemas de funcionamento. O TCU, ainda sem concluir pela legalidade e irregularidade, ele detecta que se deixar continuar pagando as faturas deste contrato, o dinheiro vai sumir nas mãos do empreiteiro, do contratado, e depois vai ficar um dano de difícil reparação ou irreparável. Aí, o que o TCU fala? Cautelamente, diante do risco de prejuízo, lesão ao interesse público, ele pode suspender. Então, a suspensão cautelar é diferente da sustação. A causa da sustação é o contrato ser ilegal ou irregular, julgado pelo TCU. Sustação tem como fundamento a ilegalidade ou irregularidade do contrato ou do ato.
Suspensão cautelar tem como causa o risco iminente de dano irreparável e irreversível ou de difícil reparação. Então são causas diferentes. Suspensão cautelar do contrato durante a tramitação da tomada de contas é diferente da sustação. A sustação de contrato, de regra, é o Congresso que faz. Se ele não se manifestar em 90 dias, nem ele nem o Executivo, o Tribunal de Contas pode deliberar a respeito. Agora, a suspensão cautelar é no início do processo de tomada de contas para eliminar risco de lesão ou prejuízo irreparável ou difícil reparação. Além disso, é assegurada a ampla defesa e o contraditório nos processos perante o Tribunal de Contas relativos a atos e contratos que beneficiam o interessado, exceto no tocante à apreciação da legalidade, no tocante à concessão inicial de aposentadoria. Regra: nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas que envolvam o interesse do beneficiário desse ato ou contrato, tem que assegurar ampla defesa e contraditório para esse particular beneficiário do ato ou contrato. Quando se trata da homologação para fim de registro de ato de concessão inicial de aposentadoria, lá, reforma ou pensão, lá no início, lá no órgão inicial, não precisa dar ampla defesa e contraditório ao servidor aposentado. E aí anota uma jurisprudência do STF. A não ser que esta verificação no TCU ocorrer mais de 5 anos após a concessão inicial. Se o TCU fizer a verificação em até 5 anos da concessão inicial da aposentadoria, não precisa dar ampla defesa e contraditório. Se essa verificação pelo TCU ocorrer mais de 5 anos depois, e normalmente é assim, tem que intimar o interessado para que ele exerça a sua ampla defesa e contraditório se quiser. Tá aí. Mais um detalhe, olha aqui. O Tribunal de Contas tem competência, tem poderes para aplicar multa pecuniária ao gestor ou administrador proporcional ao prejuízo causado e à gravidade da conduta. Na época eu ainda atuava no Tribunal de Contas e como advogado na época, e eu já tinha presenciado no plenário a Graça Foster, bem antes de estourar o Petrolão, mas já na iminência a Graça Foster tomar várias multas de 250 mil, de 500 mil. Ela era campeã em tomar multas por irregularidade na gestão. E eu pensava comigo, tem muita coisa feia para o TCU estar aplicando chuva de multas nessa presidente da Petrobras, tem muita coisa feia lá dentro. E aí depois se estourou o Petrolão. Então, é essa multa. Olha o detalhe, isso cai muito em prova. Olha aqui, olha. Essa multa tem natureza de título executivo extrajudicial. Inclusive, esse título pode ser protestado em cartório. Essa multa tem natureza de título executivo extrajudicial. Pode ser protestado em cartório. Que pode ser executado em juízo contra o patrimônio da pessoa do agente. Eu não anotei aqui porque eu quero que você anote à mão, porque quando anota à mão você tem brio. Sabe o que é brio? De lembrar pelo menos o que você anotou. Você tem que ter aquele, sabe, aquele amor próprio. Anota aí. Quem promove a execução, a cobrança judicial desse título oriundo da multa, quem promove é a Advocacia Geral da União, por meio da PGFN, ou do advogado da União, é a Advocacia Geral da União ou a Procuradoria Geral dos Estados ou dos municípios. Não é o Ministério Público de Contas que promove a ação de execução para cobrar essa multa. Quem promoverá a ação de execução judicial para cobrar essa multa vai ser a Advocacia Geral da União, no caso de multa aplicada pelo TCU, a Procuradoria Geral do Estado, no caso de multa aplicada por Tribunal de Contas de Estado, ou a Procuradoria Geral do Município, no caso de multa aplicada por Tribunal de Contas do município.
Tudo bem em relação a isso aí? Então, isso que você deveria notar que é o mais importante. Muito bem. Estamos encaminhando para o final, mas eu não vou me esquecer da minha promessa. Vou tomar aqui a minha caneca mágica, a minha água. Enquanto eu tomo essa água aí, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aí o seu like. E eu quero te dizer o seguinte: como é que eu faço para bater o olho e falar assim, o órgão é autônomo e o órgão é independente? Olha, os membros dos tribunais de contas e do Ministério Público têm independência funcional, têm prerrogativas. Mas por que o Ministério Público e por que o Tribunal de Contas, esses dois órgãos, não são órgãos independentes? E não sendo órgãos independentes, eles jamais podem ser considerados quarto e quinto poderes. Simples. Porque o texto constitucional, o texto da Carta Magna, só considera órgão independente de poder, aquele que tem a competência constitucional independente de dobrar o outro. Então, quando o Ministério Público quer dobrar, quer controlar o presidente da República, ele não faz diretamente, ele pede a um órgão independente que o faça. Ele pede ao Supremo. Quando o Tribunal de Contas da União quer dizer não para as contas da gestão do presidente, ele não faz diretamente. Ele recomenda e solicita ao Congresso Nacional que o faça. Então, os órgãos independentes são apenas aqueles da cúpula dos três poderes, porque o texto constitucional deu a eles o poder do sistema de freios e contrapesos. Eles diretamente possuem mecanismos de dobrar o outro. Nós vimos agora, recentemente, o presidente do Congresso Nacional devolvendo uma medida provisória ao presidente da República, falou assim, ó, essa medida provisória eu nem vou apreciar porque ela é ordinária, isso é um assinte, toma aí. Órgãos autônomos não têm esse poder. Eles são muito semelhantes, têm a autonomia orçamentária, financeira, a independência funcional dos seus membros, mas ele, como órgão, não tem em suas mãos um mecanismo jurídico, político, que possa diretamente, por ele mesmo, dobrar outro poder. E por isso ele não é independente. Esse é o critério que você pode usar sem medo, Então, me diga qual é o instrumento que o Ministério Público, diretamente, ele por ele mesmo, sem passar pelo Judiciário, possa dobrar outro poder. Qual é o instrumento que o TCU tem? Não tem. Bacana. Muito obrigado por me acompanhar até altas horas aqui dessa noite. Continue acompanhando aí as nossas lives, amanhã tem de novo. Compartilhe isso aí, encaminhe essas lives para Deus e o mundo, principalmente aquele cara que está no mundão, sabe aquele cara que está fora da igreja, está desviado, como se diz. Manda para ele voltar para o mundo da Igreja Universal dos concursandos que serão aprovados depois da pandemia. É hora de estudar, porque vai ser um tsunami de editais quando passar essa doideira toda. E eu gosto de lembrar, em matéria de concursos públicos, uma frase que estava no centro de treinamento em Massachusetts, Estados Unidos, no centro de treinamento do cara que ganhou simplesmente 19 medalhas de ouro numa Olimpíada, Michael Phelps. Lá tinha uma frase bem grande escrito assim: quando chega o momento da ação, o momento da preparação já ficou para trás. Então, a hora da ação é agora.